Quer saber o que vai acontecer esta semana no podcast Bico Bilal? Quer saber mesmo? Certeza? Então venha daí comigo e entre no maravilhoso mundo da loucura e do surrealismo deste amado podcast. Senhoras e senhores rádio ouvintes, estamos mais uma vez a caminho de sexta-feira. Mais uma semana de trabalho, de agitação e de cansaço que se aproxima da sua conclusão. E nós aqui estamos, como sempre, para lhe dar mais um bocadinho de ânimo, de alegria e de boa disposição, que vos ajudará a fechar mais esse ciclo com chave de ouro. Bico Bilal é o programa que neste momento está a sintonizar e desde já lhes damos as boas-vindas. Antes de seguirmos com o programa, inscreva-se no canal, deixe o seu like no vídeo e compartilhe com os seus amigos. Hoje oferecemos um alinhamento cheio de maravilhas selecionadas especialmente para si, por cortesia do nosso querido Bilal. Este é o programa número 155. Espero que vocês estejam bem, com muita alegria, com muita diversão. Aqui na Amadora tem estado um tempo horroroso, de chacha e nada agradável. É verdade. Aqui na Amadora tem estado a chover, ou tem estado nevoeiro. Teve um dia ou outro de sol, mas o que é que a gente há de fazer, não é verdade? Exato. Contudo, vocês devem ter reparado que na semana passada, neste podcast, Bico Bilal, coloquei um pequenino vídeo de parabéns a você. Esta semana não sei, mas se calhar para a semana, quando for o dia de Natal, a gente coloca assim um vídeo sobre o Natal, já para o Natal, com aquele anúncio fantástico de Feliz Natal que vocês conheceram o ano passado. Quem sabe? Não é verdade? Pode ser boa ideia. Pode. Mas vocês é que depois vão ver como é que é. Porque a gente não está aqui para falar dessas coisas triviais. Estamos sim para falar do nosso querido e amado podcast Bico Bilal. E começamos já com o quadro Notícias Grotescas e roda a vinheta aí, faz favor. A notícia grotesca desta semana é interessante e diz assim: homem tira ténia de 10 metros do próprio ânus ao ir ao banheiro. Morador da Tailândia, homem sentiu que alguma coisa borrachudo saía dentro dele. O verme ainda estava vivo quando saiu do corpo dele. Espero bem que vocês não estejam a ouvir isto à hora do almoço. O homem de 44 anos na Tailândia tirou uma ténia de 10 metros de comprimento do próprio ânus ao sentir vontade de ir ao banheiro. Ele virou notícia após uma publicação dele no Facebook, feita no último dia 8, mostrar o verme na mão dele. Tinha acabado de deixar meu filho na escola e fiz algumas tarefas que eu tive vontade de fazer o número 2, disse o homem à imprensa local. Depois senti como se não tivesse terminado, como se algo tivesse sobrado. Então me levantei para ver o que era. Acontece que havia algo saindo ainda. Na publicação, Rato Parachun conta que havia passado
por uma cirurgia há poucas semanas e achou que os médicos tinham esquecido alguma coisa dentro dele. Ao ir ao banheiro, no entanto, percebeu um cordão borrachudo estava saindo dentro dele. O homem ainda descreveu o verme como elástico e ainda disse que ele se encolheu quando começou a ser retirado. Ele só soube que se tratava de uma ténia após mostrar o verme para a namorada, que é auxiliar de enfermagem. A ténia é um tipo de animal parasita que vive no intestino do hospedeiro, de onde ele retira os nutrientes necessários para sobreviver. Ele pode ser contraído pelo consumo de água contaminada, alimentos mal cozidos e principalmente pelo consumo de carne crua. Como o parasita no intestino de rato parachute tinha 10 metros, ele estava muito desenvolvido e é provável que ele já estava com a ténia dele há anos. Como é hábito deste podcast, o link para a notícia encontra-se abaixo na descrição. Agora o comentário dos outros. Esta notícia é mesmo grotesca. Quer dizer, o tipo ou comeu alguma coisa que estava crua ou bebeu água contaminada. Eu não sei. Só sei que ele apanhou uma ténia. E ainda por cima uma ténia com 10 metros, quer dizer que ela já estava altamente desenvolvida e há muitos anos dentro dele. Agora, quem é o tipo que tira uma ténia e mostra à namorada? Olha, amor, eu tirei isto do meu... Quer dizer, é nojento. É por isso que eu estava a dizer a vocês, se não tivessem a ver isto e a ouvir isto, hora de almoço ou hora de jantar. Porque esta notícia é muito, muito, muito grotesca mesmo. E então, como é que eu hei de dizer? Eu até fico sem palavras. É verdade, eu fico sem palavras. Porque isto é muita fruta para o Miguel. Neste caso, muita fruta para o Jorge. E ele ainda publica no Facebook. Quer dizer, já não bastava a macacada dele tirar por onde tirou. Quanto mais publicar no Face. Lá está. É a tal história. É like e partilha. Até me admira como é que não foi no WhatsApp. E quer dizer que os jornalistas, há jornalistas que andam a fazer notícias com base nas publicações do Facebook e no Twitter e afins. Interessantíssimo. Muito interessantíssimo. E o tipo, quer dizer, lá na Tailândia tinha algum problema na Ásia, realmente havia algum problema na Ásia para isto acontecer. Só pode. Então, tipo, quer dizer, dá-lhe vontade de fazer o número 2. E depois ainda volta. Hello, Houston. Isto aqui, esta notícia é mesmo grotesca. É mesmo grotesca. E por causa dela, antes de pedir uma salva de palmas, eu acho que esta notícia é a notícia mais grotesca que apareceu neste podcast, neste quadro. Sim, talvez mais grotesca do que aquela nadadora que deu um murro na tromba do tubarão. Esta ganha tudo. E por causa desta notícia
que é extremamente grotesca. Eu quero pedir a toda a gente uma enorme salva de palmas, por favor. E agora vamos ficar com o quadro Momento Zen. Para quem não sabe, o Momento Zen é aquele quadro de frases motivacionais que vocês gostam. É aquele quadro de frases que vocês ouvem na semana e depois ficam na paz. É verdade. O Momento Zen desta semana tem as seguintes frases: acreditar em você já é metade do caminho. As flores de amanhã nascem das sementes de hoje. Quando me perguntaram o que mais me marcou o ano passado, eu lembrei-me dos teus olhos. 3 frases muito boas. Muito boas mesmo. Acreditar em você já é metade do caminho. É verdade. Porque quando nós acreditamos em nós próprios, já é alguma coisa boa. Já é qualquer coisa de jeito. Podem querer. E o seguinte: acreditar na própria pessoa, se a pessoa acredita em si, metade da dificuldade para fazer uma tarefa já é ultrapassada. Como dizia o Lucas, acredita nos seus sonhos. As flores da manhã nascem das sementes de hoje. É o que tu plantares hoje, o que tu fizeres hoje, vai ter repercussão amanhã. Se estudares muito hoje, amanhã na prova, vais passar na prova. Se fizeres se tu fizeres um preparo para o almoço da manhã, amanhã vai estar bom. Há aí um conjunto de coisas que vocês vão fazer no dia de hoje para conseguir ter amanhã alguma coisa, algum resultado. Daí que as flores da manhã nascem das sementes de hoje. Quando me perguntaram o que mais marcou o ano passado, eu lembrei-me dos teus olhos. Olha, isso é verdade. Quando nós gostamos de alguém, aquilo que mais nos marca, a maior parte das vezes, é do olhar da pessoa que nós amamos. É verdade. Quando às vezes nos perguntam, então, mas qual é a parte preferida do corpo da tua namorada, por exemplo, ou do teu namorado? O pessoal normalmente diz que são os olhos. Normalmente o pessoal diz que são os olhos. É verdade. Vai dizer o quê? Que é os seios, que é isto, que é aquilo, que é aquilo outro. Não. Diz o quê? Diz que é os olhos. E é verdade. O que mais marca a recordação de uma pessoa relativamente
a outra que nós amamos, é os olhos. É a visão. É a cor dos olhos. Se a pessoa, quando nós chegamos ao pé dela, os olhos sorriem, se os olhos ficam tristes, se os olhos ficam assim, ou assado. Não. É sempre os olhos que fica sempre na nossa retina, se é que faço-me entender. Portanto, vocês estão a ver. Quando me perguntaram o que mais me marcou ano passado, eu lembrei dos teus olhos. É verdade. É verdade. E é isso que vai diferenciar os seres humanos dos outros animais. É a noção de sentimento, o sentimento e com quem tem esse sentimento. Está bem? Boa. E por causa do momento zen desta semana, que qualquer uma das frases é excelente, eu quero pedir a toda a gente uma enorme salva de palmas. Por favor. E agora vamos ficar com o quadro Pergunta que eu respondo. O Pergunta que eu respondo é aquele quadro que vocês aprendem alguma coisinha, aprendem como é que é de explicar? Aprendem mais um bocadinho do que se fosse na escola, se calhar. Então a pergunta que eu respondo esta semana diz assim: o que era Odessa? A Odessa é a sigla alemã de Organização de Antigos Membros das SS. Foi uma suposta organização nazi internacional secreta criada no final da Segunda Guerra Mundial por um grupo de oficiais das SS com o objetivo de facilitar rotas de fuga secretas, mais tarde conhecidas como Red Lines, para permitir que nazis evitassem captura e julgamentos por crimes de guerra e escapassem para a Argentina, Brasil ou Médio Oriente sob nomes falsos. Dois casos que ficaram muito famosos derivado às rotas de fuga da Odessa são os casos de Dr. Mengele, o anjo da morte, e Adolf Eichmann. Mengele morreu no Brasil. Eichmann estava na Argentina. Foi apanhado pela Mossad e foi levado para julgamento em Israel. Está a dizer que os dois morreram. Mas mesmo assim, ainda houve muitos, mas muitos que conseguiram escapar. Onde fica a Ilha de Reunião? A Ilha de Reunião, em francês Réunion, é um departamento ultramarino francês no Oceano Índico, localizado a leste de Madagascar. A ilha principal é uma das duas maiores ilhas mascarenhas, sendo o seu vizinho mais próximo a outra, a Maurícia. A sua capital é Saint-Denis, a ilha mais próspera do Oceano Índico, com o maior PIB per capita da região. A Ilha Réunion começou
a ser habitado no século XVII, quando pessoas da França, Madagascar e África se estabeleceram na ilha. A escravidão foi abolida a 20 de dezembro de 1848, data celebrada anualmente em reunião, após a qual os trabalhadores contratados foram trazidos de Tamil Nadu, sul da Índia, entre outros lugares. A ilha tornou-se um departamento de ultramar da França em 1946. Como em outros lugares da França, a língua oficial é o francês. Além disso, a maioria da população da região fala o crioulo de Reunião. Administrativamente, Reunião é um dos departamentos de ultramar da França, assim como Martinica, Guadeloupe e Guiana Francesa, e a vizinha Mayotte. Tal como os outros 4 departamentos ultramarinos, é também uma das 18 regiões da França com o Estado modificado da região ultramarina e parte integrante da República com o mesmo estatuto que a França metropolitana. Reunião é uma região periférica, ultraperiférica da União Europeia e, como departamento de ultramar da França, faz parte da zona euro. Vocês devem ter visto aí o mapa onde é que é a Ilha da Reunião, não é? É isso mesmo. Portanto, vocês estão a ver aí no mapa onde é que é o local. Que eram os lusitanos. Os lusitanos constituíram um conjunto de povos ibéricos pré-romanos de origem indo-europeia que habitaram a região oeste da Península Ibérica desde a Idade do Ferro. Em 29 a.C., na sequência da invasão romana, a que resistiram longo tempo, foi criada a província romana da Lusitânia nos seus territórios, correspondentes a grande parte do atual território de Portugal. A figura mais notável entre os lusitanos foi Viriato, um dos seus líderes no combate aos romanos. Outros líderes conhecidos foram Púnico, César, Calceno, Cúrio, Apuleio, Panoba e Tântulo. Os lusitanos são considerados por antropólogos e historiadores como um povo sem história, por não terem deixado registros nativos antes da conquista romana. As informações sobre os lusitanos são-nos transmitidas através dos relatos dos autores gregos e romanos da Antiguidade, o que por vezes causa diversos problemas ou conflitos na interpretação dos seus textos. Vocês devem ter visto aí o mapa da Lusitânia. Como vocês veem, o mapa da Lusitânia, a parte sul é um bocadinho parecida com a fronteira portuguesa, não é? Olhem bem e vão ver. É um povo. Era um povo, aliás, que os romanos costumavam dizer: não se governam, nem se deixam governar. Os romanos diziam: os lusitanos não governam-se e nem se deixam governar. Ou seja, já naquela altura, a malta daqui deste cantinho da Europa mandava lixar tudo. Não queríamos saber de nada. Nada de nada. O que é muito giro. E por causa dos nossos queridos antepassados lusitanos, quero pedir a toda a gente uma enorme salva de palmas, por favor.
E agora vamos ficar com o quadro O que é fixe, o que é chips. O que é fixe, o que é chips é aquele quadro, como é que eu vou te explicar a vocês. O que é bom, o que é mau, o que é legal, o que é legal não, o que é porreiro e o que não é porreiro. É um quadro assim meio esquisito, mas interessante. Não se esqueçam que na sétima temporada vamos continuar a ter este quadro. Fixe ter colegas lindas no trabalho, chips sem nenhuma ligar nenhuma. É verdade. Porque a maior parte delas ou diz que está comprometida, entre aspas, e nunca apresenta ao namorado, nem marido, nem fins, ou o que é o mais certo, que é isto na friendzone, na zona de amigo. E isso é a pior macacada que pode acontecer à gente. E isso aconteceu muitas, mas muitas vezes. Ficha dormir até tarde nas férias, chips a ter que acordar cedo para ir trabalhar. É, por exemplo, quando eu estou a gravar o podcast, são 8 da manhã. Ou 8 da noite. Ou 7 da manhã. Ou 7 da noite. Horário de inverno, atenção. Depende do horário que se grava o podcast. É quando dá. Diz assim, está na hora de gravar o podcast, vou gravar. E grava-se. Mas é fixe dormir até tarde nas férias. É. Pelo menos mais uma horinha, hora e meia a mais. Porque assim a gente, como é que é dizer-vos? Descansa das fadigas do trabalho. Fixe ouvir o programa Bico Bilal, chips os programas horrorosos que passam na TV. Há uma coisa curiosa. Eu não sei o que é que se passa agora nas televisões que dão cada programa. Mas não é só na televisão portuguesa. Na TVE, na televisão espanhola, também é a mesma coisa. Eu acho que ainda é pior que a nossa. Eu acho que a televisão espanhola, a TVE, ainda é pior que a nossa. Mas muito pior. Eu sei porque quando vou à casa da minha madrinha, ela gosta muito de ver televisão espanhola. E ela sabe que eu odeio espanhóis. Que eu não gosto dos canais espanhóis. Então ela para saber. Aquilo mesmo que a pessoa não queira, ao estar a notar um programa ou outro da TV, aquilo é um horror. Aquilo é um horror. Aquilo vê-se. Quem faz a programação ou é pobre de inteligência, ou é pobre de espírito, ou é pobre de dinheiro, ou não sabe como é que se faz um programa de televisão. É verdade. Não sabe como se faz um programa de televisão. Mas o que é que a gente há de fazer? Não é verdade. Porquê? Porque eles não sabem. Não sabem e não sabem. Porque, palavra de honra, mais vale ouvir o Bicubi lá, ou pelo menos vocês aprenderam alguma coisa no quadro anterior, na pergunta que eu respondo, do que em qualquer programa de televisão que há para aí. Seja português, italiano, espanhol, francês, inglês, seja o que for. É? Claro. E uma coisa, e ter colegas lindas no trabalho é fixe? É. Agora, o que não é fixe é nenhuma delas ligar-te nenhuma. E eu tenho experiência disso. Eu tenho muita experiência disso. Podem crer. Há muitas colegas que, vários Deus, eu eram giras, era não sei o quê. Ai não, gosto de ter como amigo.
que dá vontade de dizer: vai tomar no Google. É isso. Não é? Claro que é. Enfim, e por causa do que é fixe, que é chips, fixe ouvir o programa Bicu Bilal Chips a ver os programas horrorosos que passa na TV, quero pedir a toda a gente uma enorme salva de palmas. E agora vamos chegar com o quadro Piadas Tornadas. Piadas Tornadas é aquele quadro de piadas tão secas que vocês ouvem e riem-se à mesma. Não sei porquê, mas enfim. Vocês riem-se à mesma. Então as piadas tornadas desta semana dizem assim: porquê que uma mulher não pode ser eletricista? Porque demora 9 meses a dar à luz. Esta é pesada, pá. Esta é muito pesada. Não lá vai. Como é que se faz um monte de velhinhas gritar bosta? É só gritar bingo! Dois velhos estavam a ouvir um religioso pelo rádio que dizia: coloque uma mão no rádio e outra na parte do doente que vos vou curar. A velha coloca uma mão no rádio e outra nas costas. O velho coloca uma mão no rádio e outra no brólio. Então a senhora diz: seu idiota! Ele disse que vai curar os doentes, não ressuscitar os mortos. Credo. Poça, essa é forte. Hã? Quê? Está na hora? Já está na hora dela? Já está na hora da nossa querida amada novela intitulada Ratatouille? Está sim, senhor, está na hora dela. Está na hora da nossa querida amada novela intitulada Ratatouille. 155º capítulo da novela. 25º da sexta temporada. Para a semana é o último capítulo da sexta temporada. Ai meu Deus, isto hoje está louco. Isto hoje está louco. Ok. Maestro. Põe a música, faz favor. Hein? Obrigado. 155º capítulo da novela. 25º da sexta temporada. Da novela mais louca do universo, intitulada Ratatouille. Saeva apercebera-se que os nossos amiguinhos tinham-na descoberto. Não tinha ainda. Começaram o jogo de sombras e enganos. Os nossos amigos regressam a Ratatouille e partem da cidade. Ao mesmo tempo, Saeva dirige-se ao seu palácio. A hora da Operação Fênix aproxima-se a passos largos. Passam semanas. São feitos durante esse tempo os preparativos para dar início à Operação Fênix. Então Saeva, ou Bonnie, conversa com o seu amado. Era chegada a hora de partida. No dia seguinte, ela iria partir em viagem. Não sabia a data exata de regresso. Se é que regressaria algum dia, pensava a vilã. Passam uma noite de paixão intensa, como nunca tinham experimentado. A gigantesca Apocalipse
eleva-se do subsolo, perto do palácio de Saeva. Dirige-se até à fortaleza, entra dentro do hangar e a recém-formada Brigada de Espadas, composta por 3.000 elementos, entra na nave. Saeva, dentro da Apocalipse, dá as boas-vindas àquela brigada e autopromove-se de major para coronel. Todos colocam no ombro direito o haste de espadas branco com fundo preto, símbolo da antiga divisão de espadas. Saeva recita então baixinho a canção de Saeva, completa. A tua menina tem humor. Ela é risadinha no funeral. Conhece a desaprovação de todos. Eu deveria ter-te adorado antes, se os céus alguma vez falaram. Ela é o último porta-voz verdadeiro. Todos os dias estão a ficar mais sombrios. Um veneno fresco a cada semana. Nascemos doentes. Ouviste eles dizerem isso? A minha religião não oferece absolutos. Ela me diz: adorar no quarto. O único céu por onde vou ser enviada é quando estou sozinha contigo. Nasci doente, mas adoro. Comando-me para bem-estar. Amém. 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 Leva-me para o templo. Vou adorar como um sacrifício no santuário das suas mentiras. Vou-te contar os meus pecados e podes afiar a tua faca. Ofereça-me essa morte imortal. Boa rã, deixa-me dar a minha vida. Não há mestres ou reis quando o ritual começa. Não há inocência mais doce que o nosso pecado gentil. Na loucura e no sol daquela triste cena mundana. Somente então eu sou raniana. Somente então eu sou limpa. Amém. 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 Leva-me para o templo. Vou adorar como um sacrifício no santuário das suas mentiras. Vou-te contar os meus pecados e podes afiar a tua faca. Ofereça-me esta morte imortal. Boa rã. Deixe-me dar a minha vida. Amém. 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 Então, ao fim de algumas horas, a gigantesca Apocalipse eleva-se dos céus da Medina Nur Sultan e apaga do mapa toda a Medina Nur Sultan. Fica no local uma área gigantesca de vidro. Dirige-se para a Rã. A Operação Fênix tinha começado. Entra a publicidade. Está a gostar da nossa programação? Está ótimo. Agora vai fazer o seguinte. Vai fazer pausa no programa. Vai aonde está a dizer inscrever-se. Clica nesse botão vermelho. E depois clica no sininho que está ao lado. Depois deixa o like. Eu espero, está bem? Eu estou à espera. Vá. Já está? Ótimo, porreiro. Agora vamos voltar à nossa programação e ao podcast mais louco, mais amado do universo. O podcast Mico Bilal. Pode voltar a dar play. Volta à novela, na Ratatouille. Os nossos amigos estão na ponta da nave. Luísa acabara de informar as suspeitas de todos à Polícia Intergaláctica. O comandante da força agradeceu a informação e desliga a videoconferência. Enquanto que Saeva fazia os preparativos, os nossos amigos também iam fazendo os seus. O embate de Titã estaria prestes a acontecer. Toca o alarme. Era a Apocalipse a mover-se e a perseguição tinha iniciado. Era agora seguir sorrateiramente a vilã. Luísa calculou para onde dirigir a nave inimiga. Para Jor. Os nossos amiguinhos tentam entrar em contato com as autoridades ranianas e informar o que se passava, mas estavam muito longe. Continuem a tentar, não desistam.
diz Jorge, assumindo o controle da situação. Temos de os informar do que o espera dentro de pouco tempo, diz Dulce. Entretanto, Rita consegue fazer contato com Jorge e informa o que se passa. Assim teriam tempo para fazerem preparativos para o embate que se adivinhava. A Polícia Intergaláctica também é formada e são enviadas 2 divisões para Jorge. Saeva tinha de ser capturada viva. Temos de chegar antes do apocalipse a Jorge. Zé, consegues puxar pela nave de modo a chegarmos primeiro que ela? Pergunta Jorge. Estava a ver que nunca mais perguntavas, mano. Então Ratatouille acelera em direção ao planeta Ran. O destino do universo está em causa. E este foi o 155º capítulo da novela mais louca, mais fantástica, mais inacreditável de sempre, intitulada Ratatouille. Quero pedir a toda a gente uma enorme salva de palmas, por favor. E... Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não! O que vai acontecer para a semana? Boa pergunta. Será que para a semana vamos ter um embate? Ou será que o embate vai ficar para a 7ª temporada? Isso agora depende de vocês. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Será que vai dar muito sumo? Será que vai ser muito sumarento? Vocês é que vão decidir. Eu apenas leio aquilo que vocês escrevem. Está bem? E por causa da nossa querida amada novela intitulada Ratatouille, eu quero pedir a toda a gente uma enorme salva de palmas, por favor. E agora vamos ficar com o quadro Imã do Amor. O Imã do Amor é aquele quadro de amorzinhos muito fofo, muito querido, muito giro, que vocês, como é que é dizer? Vocês ouvem e gostam de ouvir. E dá para vocês declararem o vosso amor a alguém. Então o imã do amor desta semana diz assim: amava estar com a minha amiga Luísa. Quer dizer, tu gostavas de estar com a tua amiga Luísa, o que quer dizer que não estás ao pé da tua amiga Luísa. Interessante. Isso é interessante. Podes-me explicar essa brilhante lógica, meu caro amigo? Ou minha cara amiga, conforme, se é. É tipo melhor amiga. Deixa aí abaixo nos comentários o que tu achas, está bem? Deixa aí abaixo nos comentários, para a gente ver o que é, o que é que não é. Enfim, essas coisas muito loucas. A minha colega Rita é muito linda, queria namorar com ela. Oh, tudo bem. Então, tu tens uma colega chamada Rita e queres namorar com ela. Olha, também tive uma colega Rita e também quis namorar com ela, só que ela não quis nada. É verdade. Se tiveres mais sorte, boa, aproveita e
carrega aí. Se não, olha, é como eu. Caíste na friendzone. Está bem? Boa. Segue. E o outro... Ó maestro, tu consegues pôr aí música de casamento para a próxima frase do Imã do Amor? Podes pôr? Obrigado. Quero casar com a Nikita da Ratatouille. Só, simples. Quero casar com a Nikita da Ratatouille. Olha, é assim. Eu não sei se a Nikita da Ratatouille ela é casada. Se é solteira, se é divorciada, se é o que for. O que eu sei é que nada sei. O que eu sei já me esqueci. Isto era uma piada que eu fazia. Então é assim. Tu queres casar com a Nikita da Ratatouille? Muito bem. Força aí. Força no pedaço. Rock and roll. Agora, a nossa amiga a Nikita que está a ouvir, se estiver a ouvir este podcast, ou pelo menos façam chegar o podcast à Nikita, pelo menos eu vou tentar chegar, este nosso amigo quer casar contigo. Ele quer casar contigo. Interessante. É interessante porque acho que quase toda a gente quer casar com a Nikita da Ratatouille. E se queres casar com a Nikita da Ratatouille, força. A Nikita da Ratatouille, que se estiver a ouvir este programa, por favor, fica a saber que este nosso amigo quer casar contigo. Está bem? Boa. E espero que digas que sim, está bem? E não digas que não, porque senão uma tristeza aqui no podcast. Está bem, linda? Boa. E por causa do nosso Imã do Amor que há de haver casório, quero pedir a toda a gente uma enorme salva de palmas, por favor. Nós já brincámos, já nos divertimos, já fizemos 30 por uma linha, já foi tudo e mais alguma coisa. Mas agora vamos passar a um momento mais sério. Se vocês não querem acompanhar este momento mais sério, aqui embaixo ou aqui de lado está outro vídeo do nosso querido canal, outro podcast ou outro vídeo qualquer. Vocês podem passar para esse vídeo, porque agora aqui vamos falar de coisas sérias. Vamos falar do quadro Pocahontas, um momento filosófico. Ainda não peço para rodar a vinheta, ainda não. Porque é um quadro onde vocês também aprendem alguma coisa e... como é que é de explicar? E aprendem e conseguem adquirir um conhecimento quase parecido com o quadro de pergunta que eu respondo. É uma mistura de pergunta que eu respondo com um momento zen. É uma coisa muito própria este quadro,
Pocahontas momento filosófico. E por isso eu vou pedir para rodar a vinheta aí. Faz favor, hein? E então, o Pocahontas momento filosófico desta semana, já estamos no penúltimo, como é que é dizer, programa desta temporada. Hoje vamos falar sobre particularidades culturais sobre o amor. Para a semana vou falar a vocês sobre o mito de Eros e o mito de Afrodite. São dois mitos da religião grega antiga. Mas hoje vamos falar das particularidades culturais, nomeadamente China e Japão. Porque nós vimos como é que é no Islão, vimos como é que é no cristianismo, vimos como é que é nas ideologias políticas ocidentais, como era no nazismo, como era no comunismo, como a filosofia ocidental tratava e trata ainda hoje a questão do amor, como é que a psicologia vê, o direito vê, como foi a evolução histórica do conceito de amor. Há um conjunto de matérias que nós conseguimos abordar, assim superficialmente, nesta sexta temporada. E algumas peculiaridades culturais sobre o amor, nomeadamente na China e no Japão. O que é muito curioso, muito mesmo. Porque é assim, na China, talvez em decorrência dos ensinamentos de Confúcio, ou pela influência do comunismo, os pais são praticamente incapazes de dizerem amo-te, wo, ai, ni, aos próprios filhos. Ou seja, os pais não são capazes de dizer amo-te, meu filho, amo-te, minha filha. Em vez disso, manifestam os seus sentimentos através de ações comuns, como dar-lhes a melhor porção de carne ao almoço. Ou seja, não são capazes de dizer amo-te, mas dão a melhor porção de carne ou da refeição à criança ou ao filho. A forma como os pais educam os seus filhos evita que manifestem-se-lhes expressões positivas, como a declaração de amor. Ou seja, já dá para perceber que a maneira como os pais educam os filhos na China relativamente a amor, a questão de amor, eu amo-te, meu filho, amo-te, minha filha, já é feita de maneira a que haja manifestações de expressões positivas como declaração de amor ao filho. É tipo, toma, para ti. Pega um melhor bocado de carne e dá ao filho. Isso é a maneira deles. É uma particularidade, uma peculiaridade cultural sobre o amor na China. Outra, um vídeo feito pelo canal de televisão Anhui,
levou universitários a ligarem aos pais para dizer amo-te. É tão estranho os pais ouvirem da boca dos filhos isso, que os jovens que participaram nesse vídeo telefonaram para os pais a dizer amo-te e obtiveram respostas como: estás bêbado? Ou estás grávida? É tão peculiar a maneira que na China e os pais chineses educam os filhos, que se o filho ou a filha diz aos pais amo-te, eles dizem assim: o que é que tu já partiste? O que é que tu já fizeste? O que é que tu já partiste? O que é que se passou? É logo. Mata logo a charada assim. E depois o que é que acontece? Na barraca. Onde é que isto não acontece na China? Hong Kong, Macau. Em Hong Kong e em Macau. É curioso. Macau porque pronto. Para quem não saiba, Macau durante 499 anos foi território português e como é que é de explicar? E há muita influência portuguesa em Macau. Ainda. Há muita gente de 30 anos, de 25 anos para cima, que nasceu em Macau, mas nasceu ainda com presença portuguesa. E então, a maneira portuguesa na vida deles ainda persiste muito. É claro, em Macau, o pai ou o filho diz a um deles: olha, eu amo-te. Normal. Agora, Hong Kong também é capaz de ser a mesma coisa. Como era inglês, tem mais ou menos algumas diferenças pontuais derivadas à influência da Inglaterra em Hong Kong, mas de resto é ser parecido com o que se passa em Macau. Agora, os dois são muito diferentes da China. E depois, o que é que aconteceu? Estás grávida? O que aconteceu? Estás bêbado? Estás a dizer amo-te? O que é que foi isso? O que é? É? Ou seja, ou é da maneira, ou é dos ensinamentos de Confúcio, daí, talvez em decorrência dos ensinamentos de Confúcio ou pela influência do comunismo. Mesmo assim, eu creio que seja mais pelos ensinamentos de Confúcio do que pela influência do comunismo. Lembre-se, a União Soviética era comunista, mas, no entanto, os pais diziam aos filhos amo-te. Os pais diziam aos filhos, às filhas, amo-te. Eu acho que é mais pelos ensinamentos de Confúcio. Nós haveremos de fazer aqui no pouco acontecimento filosófico, ou não sei se faço um vídeo à parte, falar sobre os ensinamentos de Confúcio. Quem era Confúcio, que ele ensinou, qual é a filosofia de vida dele, etc, etc, etc. Porque dá-me mais a entender que é mais decorrente dos ensinamentos de Confúcio do que da influência da doutrina e da ideologia comunista. Por aquilo que eu conheço, eu acho que é mais da influência dos ensinamentos de Confúcio do que da doutrina comunista.
Isto era na China. Se nós atravessarmos o mar, temos o Japão. E o Japão, a coisa mais chique, é mais coisinha, mais perfeitinha, mais bonitinha, mais lindinha. Enfim, é daquelas coisas muito, muito loucas que vocês ficam assim. No Japão existem duas palavras para expressar o sentimento amoroso: ai e koi. Ambas refletem nuances do sentimento que podem ser vistos na composição de outras palavras, tais como Aidokusho, o livro favorito; Aijin, amante; Aiju, amor, o afeto; Aikenka, que é o amoroso; ou Boseai, amor de mãe, carinho maternal. Isto da primeira. E Hatsukoi, primeiro amor; Koibito, namorado; Koibumi, carta de amor; Koigataki, rival no amor, dentre outras. E uma coisa, dá para ver que, derivado ao sistema de escrita japonês, dá para formar palavras novas com estas palavras. Dá para criar expressões novas com estas duas palavras. E então, enquanto que koi trata do amor pela pessoa do sexo oposto, ou sentimento em relação a uma determinada pessoa, e pode ser traduzido como o amor romântico ou apaixonado, o ai tem o mesmo sentido que koi, mas traduz um sentido mais genérico de amor. Em resumo, koi está sempre querendo, enquanto ai está sempre dando. Isto parece... Isto japonês é tramado, mas é verdade. A junção dos dois termos forma a palavra renai, e é escrita com os caracteres de ai e koi, significando amor romântico. Renai, por sua vez, vem a compor outras palavras: renai kekon, que é casamento por amor, o que é oposto ao miai kekon, que é o casamento arranjado. Renai shosetsu é história de amor ou romance. Ou seja, no Japão, a palavra ai e koi refletem as nuances do sentimento amoroso, enquanto que uma é mais... Este é o meu livro favorito, esta é a minha amante, este cão é amoroso. Eles usam duas palavras diferentes para refletir as nuances do sentimento amoroso. Enquanto que nós temos somente a palavra amor, eles têm duas. Só que a maneira como eles juntam com outras é o que vai dar a diferença. Por exemplo, Boiseai, amor de mãe, carinho maternal. Nós também temos carinho, amor de mãe. Há um conjunto de palavras no Japão. Isso não é preciso estar a dizer nem fazer vídeo. Isso há muitos vídeos na internet, no YouTube.
vocês pesquisam japonês, aprender japonês fácil, não sei o quê, pronto, eles aí explicam bem. Agora, uma coisa é assim, eles são capazes de pegar numa palavra, juntar a outra, isto também derivado ao sistema de escrita do Japão. Isto também acontece derivado ao sistema de escrita do Japão. Eles conseguem criar expressões que poderiam não ter. Ok? E depois juntam Aijo, amor, o afeto, o Aijin. E portanto, meus caros amigos, minhas caras amigas, no Japão eles criam expressões relativas ao sentimento amoroso. Como podem ver, a diferença entre o Japão e a China. Já para não falar entre Japão, China e Europa. Já para não falar nisso. Porque, como é que eu vos hei de explicar? Se vocês ouvirem barulho de fundo, já sabem, é a vizinhança, habitualmente, a sabotar o podcast. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Portanto, voltando atrás, isto é comparando, por exemplo, a China e o Japão. Na China temos o confucionismo, no Japão, até por outro tipo de ambiente, por outro tipo de atitude, por outra coisa que se pode chamar, sei lá, em árabe diz akhlaq, que é o comportamento, é muito diferente. A própria poesia japonesa, comparada com a chinesa, é muito diferente. A maneira que eles têm de servir o chá, que é uma arte, escrever poemas de amor, que é uma arte. No Japão medieval, isto é para vocês terem uma ideia, era tão importante para um nobre saber manejar a katana, que é a espada japonesa, como saber escrever um poema sem erros. Perfeito. Enquanto que os nobres na Europa, a maior parte não sabia ler nem escrever, só sabia andar à porrada. Ai não, eu quero mais terras, eu quero mais dinheiro, eu quero assim, quero assado, eu quero frito, eu quero cozido. O nobre japonês escrevia poemas de amor para a sua amada. O nobre japonês escrevia poemas de amor para a sua amada. E é isso que vai diferenciar depois no futuro. Tanto que é que, se vocês olham para as armaduras medievais europeias e olham para as armaduras medievais japonesas, totalmente diferente. O conceito é o mesmo, a base é a mesma, a ideia é a mesma, mas foram por caminhos diferentes, mas atingiram a mesma meta, que é proteger o corpo da pessoa. Tem capacete, tem as proteções nos braços, tem proteção no tronco e nas costas, no peito e nas costas, aliás. Tem proteção nas pernas,
Agora, há uma coisa curiosa. Enquanto que a nobreza europeia era essencialmente analfabeta e só tinha era força, no Japão a nobreza tinha conhecimento de escrita, de caligrafia e conhecimento militar. Tanto que é que isto é a vizinhança a fazer barulho, atenção. Tanto que é que o ser humano, ao longo da sua história, consegue fazer uma coisa. Consegue, sim, colocar a sua inteligência, a sua capacidade de raciocínio ao serviço do pior e do melhor que o ser humano tem. Temos, no caso do Japão, pegar na língua e na linguagem e na gramática e tudo e mais alguma coisa e moldaram para uma língua e um sistema que aos nossos olhos, aos nossos ouvidos não soa nada. Aquilo é tipo Lipopó, Xiaomi, Huawei, não sei o que mais. Apesar destas serem chinesas, mas a pronúncia vai dar ao mesmo. Mas aos ouvidos deles, aquelas expressões, aquelas palavras que refletem nuances de sentimento de amor e conseguem expressar o sentimento amoroso, para eles soa lindamente bem. Portanto, meus caros amigos, minhas caras amigas, todo o sistema linguístico japonês usa estas duas palavras, ai e koi, para, como é que é de explicar, referenciar sentimento amoroso. Usa estas duas palavras para criar expressões para expressar sentimento amoroso. Está bem? Ficou assim um bocadinho complicado, um bocadinho esquisito, mas eu tentei explicar da melhor maneira e porque isto tivemos que resumir muito, porque isto era gigantesco. Espero que vocês perdoem isso. E é assim, o koi está sempre a querer. Quero. O ai dá sempre amor. Quando um quer amor, o outro dá amor. Talvez é o melhor resumo que possa ser. O ai, no japonês, dá sempre amor. Dá sempre amor. O koi quer receber amor. Está bem? E depois, quando se junta as duas palavras, é capaz de criar a expressão amor romântico ou casamento por amor ou história de amor, que é romance. Este foi o quadro Pocahontas, um momento filosófico, tema amor, como tem sido apanágio desta sexta temporada, e subtema é as particularidades culturais
sobre o amor na China e no Japão. Para a semana vamos terminar o quadro para o Contos Filosófico na sexta temporada com o tema amor à mesma, mas vamos falar sobre o mito de Eros e o mito de Afrodite. Vocês vão amar estes dois mitos, está bem? E quero pedir a toda a gente uma enorme salva de palmas, por favor. E agora é hora da despedida. Aquela hora custa mais e custa tanto para nós. Ai, meu Deus, então é assim. Senhoras e senhores rádio ouvintes, como o tempo voa, e assim também voa este programa de rádio. Desde os nossos estúdios até onde quer que se encontre a escutar-nos, seja em casa, no trabalho, no carro, nos transportes, na escola. Mas infelizmente o nosso programa fica hoje por aqui. Se gostou deste podcast, subscreva este canal, deixe os seus comentários abaixo, compartilhem o vídeo. Ativem o sininho aqui embaixo para receber novos vídeos além deste programa. E não se esqueçam de dar o seu gosto, like, joinha, whatever, porque assim estão a ajudar e muito. Vamos levar este programa cada vez mais longe e cada vez mais perto do nosso coração. Clique no vídeo que vai aparecer no final do lado direito do seu ecrã e faça maratona, porque não há mais nada para fazer. Ao deixar o chefe enfadonho, vai ficar preso no trânsito durante 1 hora. Faça isso e continue a ver os vídeos deste canal. Desejo a todos um ótimo fim de semana. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com tudo. Eu faço tudo o que amo tudo o que eu faço. Abraço para os rapazes, beijinho para as meninas e até para a semana, pessoal.